Vamos para o próximo assunto. O próximo assunto está na página 62, 63, 64. Nós vamos falar do reino vegetal. O reino vegetal é facinho de ensinar ou de estudar, que é o reino das plantas. Todos os tipos de planta que você conhece faz parte do reino vegetal. Então, aquelas plantinhas grandes, as pequenas, as cheirosas, as que não são tão cheirosas ainda, a que não tem cheiro algum, está dentro desse reino vegetal. Eu achei bonitinho porque colocaram aqui no livro um trecho de uma musiquinha. Essa musiquinha é de Bia Bedran e chama-se Dona Árvore. Eu não sei a melodia da música, mas o texto diz assim: tronco, folhas, galhos tem, frutos e flor e raiz. Dona Árvore vai bem e é muito feliz. Subir, subir, vamos subir. Sou macaquinho e não vou cair. Então, a árvore aí contando do seu processo de crescimento, subir, subir, igual um macaquinho e não vai cair, né? Então, essa árvore é um ser vivo. A árvore faz parte desse reino vegetal. O reino vegetal também é conhecido como plantae. Vocês vão ver isso bem lá na frente, no quarto ano, quinto ano. O reino plantae, que são também conhecidos como o reino dos vegetais. Os vegetais têm vários tamanhos, têm várias formas, também são variados nas suas cores, também são diversos nas quantidades, né? São muitos, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que vocês, não sei se vocês têm jardim em casa, qualquer tipo de planta faz parte do reino vegetal. Tem uma coisa, o reino vegetal, os vegetais, as plantas, são seres vivos. Já ouviu alguma vez alguém dizer assim: menino, não toque na planta, a bichinha é viva. Não arranque a florzinha porque a bichinha vai ficar triste porque ela é viva. E ela é viva mesmo. Então, se a gente pegar uma florzinha de uma plantinha que tá lá, mamãe tão linda, eu vou pegar para a senhora. E pega lá aquela florzinha para dar à mamãe. O que é que acontece com aquela florzinha depois que você arranca? Fica bonitinha naquela hora. De repente ela começa a murchar, começa a ficar feinha e morre. Por que isso acontece? Porque ela estava viva naquele galinho que ela tinha nascido, que ela tinha crescido. Agora que arrancou, tirou um pedaço daquilo que realmente produzia para ela, que era a vida. Então, a flor é a vida da planta. Se você tira aquela florzinha, a planta realmente vai sentir como se fosse uma ferida. E a florzinha, na verdade, vai murchar, porque não está ligada a mais nada. Ah, mas a minha mãe pode colocar na água. É verdade. Colocando na água, num copinho de água, num vaso de água, ela pode até durar mais um tempinho, mas com certeza depois de alguns dias ela vai morrer. Uma curiosidade também nas plantas: ela produz o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. É interessante porque ela é um ser vivo, mas o animal que é um ser vivo não produz o seu alimento. Ele caça para comer, ele vai em busca do seu alimento, mas não produz. O homem, a mulher, você, criança, para comer, quem faz a sua comida? Pois é, mamãe, papai, um adulto vai fazer sua comida, né? Então, isso não acontece com o reino vegetal. Os vegetais já produzem o seu próprio alimento. Como assim? Através da luz do sol, através da água, através do gás carbônico, através de suas folhas. Esse processo se dá fortalecendo ela mesma no seu crescimento. Alguns vegetais crescem rapidamente. De repente, você de um dia para o outro já cresceu um bocado, né? Cresceu foi muito, mamãe. Já não é mais pequenininho. Mas outros demoram mais a crescer. Poxa, minha plantinha não sai do lugar. Minha plantinha não sai do mesmo tamanho, né? Porque cada um tem a sua fase de crescimento. Então, a gente só tem que ter paciência, tá bom? Também nós vimos aí no livrinho
que nós temos 3 tipos de vegetais. Ele pode ser terrestre, pode ser aquático e pode ser aéreo. Então, vamos ver esses 3 tipos? Olha aí o que é que diz. Tipos de vegetais. Vegetais terrestres são aqueles vegetais que se desenvolvem muito bem na terra. O nome já está dizendo terrestre, terra. Então, aquelas plantas que vivem na terra, que você precisa estar regando o tempo todo, ela é chamada de terrestre porque gosta de terra. Se tirar essa plantinha da terra e colocar na água, ela vai sobreviver, Pro? Não vai, porque ela se desenvolve bem aonde? Na terra. Tem também os vegetais aéreos. Aéreos não quer dizer que o vegetal voa, né? Tá aí as plantinhas voando. Não, não é feito borboleta. Os vegetais aéreos são aqueles que se desenvolvem em troncos de outros vegetais, ou em telhados, ou até em muros. É muito fácil de ver esse tipo que está aí na tela para você, olha. É uma plantinha que nasceu no tronco de uma árvore. E esse tronco está justamente dando o alimento necessário para ela crescer. Por isso fica bonita. Isso acontece muito com as orquídeas. As orquídeas, para quem sabe, né, fazer aquele implante de colocar a orquídea com a caqueirinha e esperar um tempo, de repente ela já floresce, já cresce ali mesmo. E como ela se alimenta? Se alimenta do tronco da árvore onde ela está inserida. Não é legal isso, né? Também temos o vegetal aquático. O vegetal aquático é aquele vegetal que vive na água e se desenvolve muito bem na água. Tá aí o exemplo, parece uns discos de folhas, né? Em cima de um lago, de uma lagoa. E aí a gente gosta até de assistir, a gente vê muitas vezes alguns desenhos com os sapinhos em cima dessa folhinha. E a gente acha que nem é folhinha, parece uma coisa mais sólida. Mas na verdade são folhas, são vegetais. E o nome delas são Vitórias Régias, né? Bonito? Muito bonito. Para você que tem o nome Vitória, olha aí. Uma planta aquática e ela não sobrevive em outro lugar, a não ser na água. Muito bem. Aqui está o ciclo de vida da planta. Assim como nós, ela nasce, ela cresce, ela se reproduz, dá o seu fruto, dá a sua flor e um dia ela vai morrer. A planta ela morre para poder dar espaço para outra plantinha crescer. Então, esse é o ciclo da vida da planta, né? É pequenininho, era uma semente, plantou, virou um brotinho, depois virou uma plantinha, depois virou uns galhinhos maiores, colocou seu fruto, colocou sua flor e depois vai enfraquecendo para poder chegar a morrer. Mas ela morre por quê? Para nascer uma nova planta. Então, tudo é bem organizado na natureza. Vamos para a correção do nosso livro, então? Página 65. Deixa eu ver se eu estou certa. Estou. Página 65 e 66, tá? O número 1, ele mostra aí um diagrama para que a gente encontre as palavras nesse diagrama. É um caça-palavras, né? E aí nós temos 4 palavras que a gente acha nessa tarefinha, nesse diagrama. As 4 são água, terra, ar e luz. É tudo que uma planta precisa para nascer, crescer, germinar bem bonito para ficar uma planta bonita. É a água, terra, ar e luz. Agora vamos completar a frase. E aí a frase ele diz: para germinar, a planta precisa de alguma coisa que é fértil. O que será que é fértil? É a água? É a terra? É a ar? Ou é a luz? É a terra. Então tá aí, ó, o nome terra. Se você colocou na tarefinha terra, colocou certo. Ela precisa de uma terra fértil. Para o que é fértil? É uma terra boa, preparada para o plantio. É uma terra enriquecida com todos os tipos de vitamina. Igual a nós precisamos de vitamina, a terra também precisa de certas vitaminas para poder germinar algum tipo de vegetal, algum tipo de planta. Ela também precisa de água, aí você coloca aí o nome água. Ela também precisa de
luz. Se a gente plantar qualquer tipo de vegetal dentro de casa, num local fechado, aonde não tiver uma luz, se for escuro, aonde não tiver um arzinho, se não tiver uma terra boa, ela não vai crescer. Então precisa de todos esses elementos aí para poder fazer com que o vegetal cresça saudável, tá bom? Então a gente botou aí terra, água, luz, calor do sol, que é a quenturinha do sol que todos nós precisamos, né? Senão a gente congela. E o ar. Então, para germinar, a planta precisa de terra fértil, água, luz, calor do sol e ar. Número 2. Responda abaixo de acordo com o ambiente habitado pelo vegetal. Então, tá aí. Letra A, vegetais aquáticos. Foi o que a gente estava falando ainda agora. São os vegetais que se desenvolvem aonde? Na água. Muito bem. Na letra B, ele diz vegetais terrestres, já está dizendo terrestre. São vegetais que se desenvolvem na terra. E a letra C, ele diz vegetais aéreos, são vegetais que vivem presos nos galhos de outros vegetais, sobre paredes, telhados ou rochas. Então, tá aí as respostas bonitinhas, tá? Vamos pro 3? No número 3, ele pede para você ter a ajuda de um adulto, escrever exemplos de nomes de plantas, pedido abaixo. Então, a letra A, uma planta que vive no solo. Eu coloquei alguns exemplos, mas a mamãe pode ter ensinado para você outros nomes aí, tá? Então, como é uma resposta pessoal, como você mesmo pode dar a sua resposta, só tem que ver direitinho a letra, como tá escrevendo, se escreveu corretamente, né? Então, eu coloquei aí duas plantas que eu me lembrei na hora, que é a roseira, pé de rosa, muito linda, por sinal, e a palmeira, que é aquela que tem o tronco bem grandão e as folhas em cima, que ela cresce muito, né? Então, tá aí uma roseira e uma palmeira. De plantas que vivem na água, conhece alguma? Eu só conheço uma, Vitória Régia, né? Mas deve ter outras. De repente, qual foi o nome que sua mãe aí lembrou para escrever, né? Letra C, plantas que vivem fixas em outros vegetais. Eu lembrei também do exemplo que eu dei para vocês ainda agora, que foi as orquídeas, mas você pode ter colocado outra coisa. No 4, no quesito de número 4, ele diz assim: Júlia retirou de uma planta que estava na terra, no solo, com a raiz e colocou em um pote com água. Ela sempre cuidara de sua plantinha, trocava água todos os dias, mas mesmo assim a sua planta morreu. Letra A. Por que isso aconteceu? Gente, por que aconteceu? A plantinha, ela era lá do solo, do chão, terrestre. Tirou aquela plantinha do solo dela que ela gostava de crescer lá. Colocou numa água onde ela não tinha, né, habitualmente local de ficar, que ela não gostava. Então, ela chegou a morrer. Por que por que aconteceu isso? Porque o vegetal vivia sobre o solo e não dentro d'água. Não adianta trocar os papéis, inverter o papel, porque a plantinha não vai gostar muito. Vai passar uns dias, mas depois é como diz aí, a Júlia cuidou até da planta, mas não era o ambiente dela. A planta, o vegetal terrestre, gosta de terra. O vegetal aquático é que vive dentro da água. Letra B é uma resposta pessoal. E você diria o que para ela, para a Júlia, depois de uma dessa, né? Com muito cuidado, o que é que você diria? Eu mesmo diria assim. Eu diria que ela prestasse mais atenção quando fosse fazer isso de novo, para não matar a plantinha. Ela precisa perceber de que a plantinha da terra tem que ficar na terra. A plantinha da água é que vive lá na água. Ok? Tudo belezinha? Vamos para o 5 agora. Quinta questão. Numere as espécies de vegetais de acordo com o ambiente onde são encontradas. Então, nós temos aí 1,
se for terrestre, 2 se for aquático, 3 se for aéreo. Então vamos lá, um coqueiro. Coqueiro é aquela planta grandona que dá coco. Ela é terrestre, é aquática ou é aérea? Então, o coqueiro é terrestre, vive na terra. Então, nesse coqueiro é número 1 no quadradinho. Uma orquídea, lembra que eu dei o exemplo dela aqui? A orquídea, ela é número 1 terrestre, número 2 aquática ou número 3 aérea? Ela é aérea, muito bem. Ela gosta muito de ficar juntinho de outro tronco, vivendo ali, porque ela vai se alimentando daquele outro tronco, né? E o terceiro é a Vitória Régia. Lembra que eu mostrei a foto dela? A Vitória Régia é uma planta aquática, gosta de água. Então a sequência fica 1, 3 e 2. Pode colocar aí.